Pessoal, vou dar uma aula para vocês sobre a crise de 1929. Eu não vou fazer igual os outros professores, escrever na lousa para você ler na lousa aqui sobre a crise, porque eu quero que vocês anotem no caderno de vocês e assim vocês vão gravar melhor, tá? Para não esquecer aí no dia da prova. Então anota lá, crise de 1929. O que foi a crise de 1929? A gente pode dizer que a crise começou com a Primeira Guerra Mundial. Quando ocorreu a Primeira Guerra Mundial, as indústrias na Europa estavam concentradas na fabricação de armas, na fabricação de munições, né? E houve uma desmontagem aí das fábricas de outros produtos, tá? Então toda a indústria europeia estava aí concentrada na fabricação de armamentos, ou se não, havia sido destruído pelos combates, tá? Bom, e daí? Faltando produto, aonde a Europa iria conseguir produtos? Foi nos Estados Unidos que tiveram a resposta. Os Estados Unidos começou então a produzir grande quantidade de produtos, não só para serem consumidos na América, mas também para serem consumidos nessa região de guerra, né? Então a Inglaterra, a França começaram a importar muitos produtos americanos. As fábricas americanas foram se expandindo rapidamente naquela época. E isso gerou aí uma grande riqueza nos Estados Unidos, né? Não só as fábricas produziam mais, mas também os trabalhadores ganhavam mais e também consumiam mais. Quando a guerra acabou, o que aconteceu? A Inglaterra, a França e até mesmo a Alemanha voltaram a produzir produtos normais da vida do dia a dia. Fecharam então as fábricas de armamentos, os funcionários voltaram às fábricas de produtos normais do dia a dia. E começaram então a deixar de comprar produtos norte-americanos. Mas a riqueza acumulada aí durante a guerra nos Estados Unidos foi tão grande que, por algum período, ninguém percebeu que isso poderia ser prejudicial aos Estados Unidos. As pessoas continuaram gastando, continuaram consumindo, mas com o tempo começou a se sentir aí um reflexo nas empresas. O que começou a acontecer? As empresas não conseguiam vender mais seus produtos. Por exemplo, uma empresa que produzisse aí 10 automóveis, não estava conseguindo vender os 10 automóveis, estava vendendo 5. Né? Uma empresa que produzia lá 10 pares de sapatos, não estava vendendo 10 pares de sapatos, estava vendendo 7, 8. O que ocorreu? Começou a haver um estoque muito grande nas empresas. Quando o mercado financeiro percebeu que esse grande quantidade de estoque ia levar as empresas a terem prejuízos, houve uma correria na Bolsa de Valores, chamado aí crash de 29. A Bolsa veio até a quebrar, né? Porque as pessoas começaram a querer vender as ações, venderem as ações, porque as empresas iam ter prejuízo. E muita gente ficou pobre da noite para o dia. Milhares, milhões de pessoas nos Estados Unidos ficaram pobres. Essa crise foi tão grande que teve reflexo até mesmo no Brasil, onde vários cafeicultores vieram à falência, porque não conseguiam mais vender os seus produtos. Então é importante entender. O que é importante entender? Marca aí no caderno, escreva aí com a sua mão, né? Importante entender o seguinte, que a crise de 29 foi uma crise de uma oferta muito grande de produtos com poucos consumidores, tá? Oferta muito grande de produtos, poucos consumidores. Quando há grande oferta, o preço cai, né? Quando há grande demanda, o preço se mantém ou sobe. Grande oferta, o preço cai, tá? Isso levou todas as empresas a falências. Os bancos que tinham emprestado às empresas não conseguiam receber o seu dinheiro, foram também à falência. Houve uma grande crise do capitalismo. Por isso que a gente estuda aí a crise de 29, que marcou realmente a história do capitalismo, tá? Muito bem, o que os Estados Unidos resolveu fazer? O governo americano na época não era um governo muito endividado, como é hoje.
E ele pôde então investir, usar a força do seu tamanho aí para poder alavancar a economia americana. Então eles tiveram algumas ideias importantes que até hoje é copiada pelo Brasil. Bolsa Família é uma ideia aí do governo americano que foi copiado pelo Brasil. Tá? Durante a crise de 29, o governo americano lançou um plano de recuperação econômica chamado New Deal. Não sei se vocês estão enxergando, mas New Deal, escreva aí. É o plano de recuperação da economia. É N-E-I-W-D-E-A-L. New Deal. Traduzindo para o português, é um novo acordo. Tá? Um novo plano de recuperação da economia que tinha alguns fundamentos importantes aí no gasto do governo americano. Então o governo começou a gastar. O governo começou a construir rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Esses portos e aeroportos, na sua construção, as pessoas desempregadas eram contratadas e recebiam seu salarinho e poderiam então consumir produtos. Como a crise é uma crise de grande oferta de produtos, sobra de produtos, o consumo dessas pessoas foi melhorando a crise, tá? Muito bem, outra coisa, que nem eu falei sobre o Bolsa Família. Os Estados Unidos davam uma pequena quantia em dinheiro para a família que estava com problema financeiro. Então a pessoa ia lá, sacava alguns dólares e poderia gastar, consumir, né? O objetivo dessa bolsa não era somente para ajudar a família que estava em dificuldades, mas principalmente fazer com que as pessoas tivessem dinheiro para consumir, tá? Porque a crise foi gerada aí pela falta de consumo. Então o governo americano começou a gastar bastante para poder fazer a economia se recuperar. E com o passar do tempo, a economia foi se recuperando.